Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de trazer uma palavrinha que se encontra em 1 Crônicas 13, versículos de número 12, 13 e 14, que nos fala que a arca é depositada na casa de Obed-Edom. Aleluia. Versículo 12 nos diz que naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-Edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Aleluias. Mas por quê? A palavra do Senhor nos diz, em 1 Crônicas 13, do 9 ao 10, irmãos, que no meio do caminho, quando a arca estava sendo levada, um homem da tribo de Judá, filho de Abinadab, chamado Uzá, ele tenta segurar a arca que estava a cair e toca nela. E no mesmo instante ele foi fulminado. A palavra nos diz que a ira do Senhor se acendeu. Davi ficou muito triste com esta brecha. Logo pôde ver que a arca estava sendo transportada erroneamente. Resolveu então parar e orar ao Senhor o modo de como Deus queria que a transportasse. A palavra do Senhor nos relata que Obed-Edom morava na beira da estrada que levava a Jerusalém. Mas quem era este homem? Eu quero dizer, irmãos, que Obed significa servo, que é o mesmo que escravo. E Edom, irmãos, denota que este nome era descendente dos Edomitas, que eram descendentes de Esaú, sendo este um povo inimigo de Israel. E se não bastasse, ele era geteu, ou seja, de Gate, a terra de um dos maiores inimigos de Israel, Golias. Então podemos dizer que era um homem rejeitado pela sociedade da época, humilhado por todos, desprezado, esposa estéril, animais estéreis, não morava na cidade, mas em uma tapera, irmãos, na beira de uma estrada, descendente dos inimigos de Israel, natural da cidade de Golias. Mas notamos que era alguém que orava e buscava o verdadeiro Senhor dos senhores. Aleluias. Lemos que quando o rei Davi assumiu o reinado de Israel, logo ele decide buscar a arca do Senhor que estava há muitos anos longe de seu lugar. Estava na casa de Abinadab, homem que tinha 2 filhos, Uzá e Aiô. Davi parte cheio de boa intenção, mas se esquece que a pressa ela é inimiga da perfeição. Muitas vezes temos que orar e ver se estamos na vontade de Deus. Diante do fato ocorrido, Davi resolve deixar a arca na casa de Obed para depois de algum tempo voltar para buscá-la. O fato é, irmãos, que Obed, o mesmo sabendo do fato ocorrido com Uzá, ele resolve ajudar e aceita e recebe a arca em sua casa, pois ele sabia que a arca era a presença do Senhor. Aleluias! A presença do Deus verdadeiro. Então o rei e toda a sua comitiva, irmãos, volta para Jerusalém tristes e cabisbaixos, pois não puderam trazer a arca, e com pensamentos: como traremos a Shequiná do Senhor? Mas o que Davi não sabia era que Deus tinha um plano na vida de Obed. Então nós lemos no versículo 14 que por 3 meses a arca ficou na casa de Obed, e Deus o abençoou em tudo que ele possuía, e multiplicou grandemente. Pois ele passou a dar um valor grande na presença da arca, colocou em sua sala como destaque. Talvez pensamos que todas as vezes que ele passava de frente à arca, ele a reverenciava, e até antes de dormir. Não poderia, irmãos, dormir se não orasse ao lado dela e agradecesse a Deus por tudo que Deus estava fazendo na vida dele, na sua família, na sua casa. Pois quando temos a presença de Deus no meio de nós, tudo se transborda, tudo se muda, a bênção ela é total. No primeiro mês, Deus trabalhou na área sentimental. O primeiro mês foi lindo. Deus trabalhou na vida amorosa, sentimental e sexual, irmãos, daquele casal. Tudo que ele sentia pela sua esposa era pena, desprezo, indiferença.
Agora Deus coloca um amor extremo e começa a renascer entre os dois um grande sentimento. E tudo se torna amor, desejo, afeto, carinho, respeito. Você consegue imaginar a alegria de Obed quando ele volta para sua casa depois de um dia de trabalho? A sua roça não dando nada, seus animais inférteis, nada produzindo. Mas mesmo assim ele volta sorrindo, pois algo estava mudando o seu coração. E ele sabia que a presença de Deus naquele lugar estava fazendo a diferença. Agora sua esposa começa a gerar filhos. Ele já não será mais humilhado. Por isto, irmãos, por essa deficiência, ele já não tem mais. Isso começa a mudar o caráter, começa a mudar o conceito da sua casa. Eu quero dizer, irmãos, que no segundo mês, Deus começa a trabalhar na vida dele na área física. 30 dias se passou e entramos no segundo mês, já com sua vida restaurada, sentimentalmente. Deus começa a trabalhar diferente. E então, num belo dia, ele começa a chegar com muitas espigas de milho em uma sacola e um carneirinho, irmãos, no braço. Sua esposa, vendo aquilo, não acredita. E mesmo assim faz uma pergunta idiota: o que é isso, marido? E ele responde: é a Shekinah do Senhor. Deus está trabalhando agora em nossas vidas, mulher, no material e em suas terras. E sua terra, irmãos, começa a haver o mover de Deus. Os animais começam a se reproduzir, a terra a germinar. Ele começou a ficar próspero. Deus estava mudando ele de escravo, irmãos, para comerciante. Mas o coração dele já estava a começar a ficar triste, pois Davi tinha lhe dito que logo voltaria para buscar a arca. E finalmente, irmãos, chega o terceiro mês. Esse mês Deus começa a trabalhar, irmãos, na área espiritual do coração daquele povo, daquela família. Aquele que era desprezado agora, ele é destacado. Aquele que era o menor agora, irmãos, ele passa a ser o maior. O escravo já estava ficando rico. Mas no terceiro mês, um amor extraordinário invadiu o coração de Obed e sua esposa, pois eles não mais conseguiam sair de perto, irmãos, da arca do Senhor. E é nesse momento que Deus começa a mudar a vida daquele casal. Hoje pessoas são chamadas para ir ao culto e quando vêm, ficam olhando para o relógio, que horas que vai acabar. Não há mais amor pela presença de Deus. E pior, irmãos, saem dos cultos antes de receber a bênção final. Com certeza foi o terceiro mês mais abençoado da vida daquele casal. Mas o coração de Obed ainda estava triste. Certo dia Obed estava em sua roça quando ele ouve sons como de muitos cavalos. E na porta da casinha há um grito chamando por ele. Era sua esposa. Obed vem correndo. Larga tudo para trás. Larga tudo para trás, Obed, que o rei está voltando para levar a arca. E quando Davi chega, Davi olha e vê o quanto aquele homem foi abençoado. E Obed diz ao rei: Rei meu, a arca do Senhor vai contigo, mas eu irei junto da arca. Obed tomou uma decisão que com certeza sua esposa concordou. Eles deixaram tudo para seguir a Shekinah do Senhor. 1 Crônicas 15, 17 e 18. Nós vemos que Obed se tornou porteiro do santuário do Senhor. 1 Crônicas 15, 19 e 21 diz que Obed estava no meio dos músicos tocando. Olha o que Deus fez naquela família, o que Deus fez na vida daquele homem, no coração de cada um que estava naquele lugar. Deus trouxe uma prosperidade tão grande, tanto interior como exterior, tanto como material como espiritual. É isso que nós temos que ter hoje, essa vontade que Obed sentiu de estar ao lado de Deus, de estar ao lado da arca, de estar ao lado da presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela faz um fluir grande em nossa vida. Ela muda o nosso falar, ela muda o nosso andar, ela muda o nosso conceito de tudo, irmãos. Quando você está na presença de Deus, algo especial se transforma. O milagre vem, a bênção vem, os rios se abrem, as portas se abrem. Deus é poderoso em obras, em tudo. Cremos, toma posse dessa palavra. Creia que o Espírito de Deus está te tomando nesse instante para te abençoar cada vez mais.
Louvado seja o nome do Senhor.